Uma linha começa simples, como um traço no papel, mas carrega em si a força das conexões e das divisões. É o que une dois pontos distantes, costurando histórias e destinos. Mas também é o que separa mundos, demarcando limites invisíveis. A linha pode ser tênue, quase imperceptível, ou marcada, carregando o peso de escolhas e fronteiras. Pode ser o fio de uma conversa que não se perde, ou o fio de esperança que mantém algo vivo. Ela define formas, borda sonhos e escreve com precisão os caminhos que escolhemos trilhar. Há linhas que são laços, afetuosas, delicadas. Entre o começo e o fim, a linha é ação, é fluxo, é vida. E assim seguimos, com linhas que nos unem e linhas que nos desafiam, em uma trama infinita que desenha o mundo ao nosso redor. Há quem diga que esta linha separa as cidades gêmeas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Mas para quem mora aqui, eu digo que esta linha une tradições, une histórias, une pessoas e sonhos. E é um pouco da história desta linha que vou contar hoje, para que vocês possam repassar para seus filhos, netos e bisnetos, e nunca deixem esta linha ser apagada pelo tempo. A história da linha internacional perde-se nas névoas do tempo. Milhares de anos antes da chegada dos europeus, esta região já abrigava civilizações indígenas e era ponto de passagem e comércio. Em Cerro Morote, próximo a Cerro Corá, inscrições rupestres datadas de mais de 4.000 anos podem até ter sido obra de civilizações viking ou celta. Seriam esses os primeiros habitantes? A verdade é que a história dessa terra, que hoje conhecemos como Ponta Porã, guarda mistérios e controvérsias. A região onde hoje se assenta Ponta Porã e Pedro Juan Caballero funcionava como um ponto de referência, pois havia o que se chamava de ponto de apoio, ponto obrigatório de parada para os viajantes naquele tempo. Desde 1502, com as primeiras menções à erva mate pelos europeus, essa planta, chamada de caá pelos guaranis, foi uma fonte de riqueza e cultura. Em 1610, Rui Dias de Guzmán descreve a erva mate como um certo pó que os índios levavam em bolsas de couro, um símbolo de tradição e cultura. Em 1645, os jesuítas recebem a licença para comercializar a erva mate e, com isso, começam a fortalecer o comércio, mesmo enfrentando desafios em competições fiscais. Com a expulsão dos jesuítas em 1767, o comércio da erva mate ganha um novo impulso, desta vez pelas empresas particulares do Brasil. A Industrial Paraguaia e a Companhia Mate Laranjeira prosperam. Em 1777, uma expedição militar percorreu a fronteira, estabelecendo diretrizes para o uso do território. Um passo inicial para a colonização. Foi nesse pedaço de fronteira, entremeando Paraguai e Brasil, que se formaram as duas cidades, seus povos e suas tradições. A ocupação efetiva da área começou em 1882, após a Guerra do Paraguai, com a concessão de terras ao empresário Tomás Laranjeira, que tinha licença para explorar a erva mate dos dois lados da fronteira. Essa rota criou um canal de comércio e deu início a um pequeno núcleo urbano entre Brasil e Paraguai. Tudo isso impulsionado pela erva mate e pelo café. Os colonos mal sabiam se estavam fincando suas raízes no Brasil ou no Paraguai. Em 1902, o agrimensor Antônio Fernando de Medeiros desenha o primeiro mapa de Ponta Porã, delimitando o território que se estendia até o Marco Internacional,
que separa Brasil do Paraguai. Da cabeceira mais alta do Ribeirão Passa Cinco, uma linha reta até a cabeceira mais próxima do Rio Feio, e por este abaixo até a tromba da serra, até encontrar o Rio Apa, limite com a República do Paraguai. Seguindo pelo Apa, acima até o marco internacional que separa Brasil do Paraguai, e daí, seguindo pela linha divisória internacional até o marco das Sete Quedas, no Rio Paraná, seguindo por este acima até a foz do Rio Ivinhema, e por esta até a foz do Rio Santa Maria, por este acima até sua nascente, de onde uma linha reta à cabeceira mais alta do Ribeirão Passa Cinco. Em 18 de julho de 1912, o município de Ponta Porã é oficialmente criado, deixando de ser um distrito e marcando o início de uma nova era de desenvolvimento para a região. Foi aqui, na fronteira seca, que nasceu o núcleo urbano que daria origem a Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Dois povos, dois países, mas uma história entrelaçada pela cultura, pelo comércio e pelo convívio. Olha, a linha internacional é o espaço geográfico que divide o Brasil do Paraguai. Esse estabelecimento da fronteira aconteceu no final do século XIX, um pouquinho depois do final da Guerra do Paraguai. A guerra contra o Paraguai terminou no ano de 1870. 2 anos depois, foi criada uma comissão formada por brasileiros e paraguaios para estabelecer a fronteira. O resultado desse trabalho, alguns anos depois, foi a colocação dos marcos para estabelecer onde fica o Paraguai e de que lado fica o Brasil, né? E hoje esses marcos são de concreto e estão espalhados por toda a fronteira seca do Brasil com o Paraguai, né? Aqui no perímetro urbano de Ponta Porã, o espaço no seu entorno nós chamamos de linha internacional. Hoje, a linha internacional é um espaço democrático, onde brasileiros e paraguaios convivem e fortalecem seus laços de solidariedade e amizade entre tererés, chipas, polcas e guaranias. Milhares de pessoas atravessam a linha internacional, ignorando qualquer tipo de convenção política. Para quem mora aqui, a linha é sinônimo de integração. Júlio, nosso aqui é uma tradição paraguaia, que atravessou fronteiras como Brasil, Argentina, todas as partes. Então a tradição nossa é que os brasileiros vêm, buscam, eles curam com o nosso remédio. Então naturalmente a gente faz a medicação aqui sempre. Então atravessou a fronteira, temos clientes vários em Ponta Porã, que todo dia vem visita nós e compra a nossa tradicional Júlio paraguaia. De um lado a outro, de ponta a ponta, brasileiros e paraguaios sabem que precisam um do outro para crescer e se desenvolver. Eu moro no Brasil e todo dia eu atravesso a linha internacional para fazer o curso de medicina, que eu faço aqui no Paraguai. E a tendência é ser um grande médico. Moro no Brasil, todos os dias atravesso a fronteira para estudar. Não tinha condições de estudar medicina no Brasil, então vim para cá, conhecido minha família, já estudou aqui, tem tios, tias, revalidados. Então foi através da família e todos os dias vem, estudo, mantém essa relação. Eu gosto muito daqui, essa relação direta com o Paraguai. Meu nome é Franciele, eu sou paraguaia, dou aula na Academia do Brasil, tenho alunos brasileiros e paraguaios. A fronteira é muito bom porque dá esse benefício do paraguaio trabalhar no Brasil e brasileiro trabalhar no Paraguai. A extensa faixa da linha internacional, com cerca de 6 quilômetros, é um território democrático e de intenso movimento. Entre o Brasil e o Paraguai, pessoas e mercadorias atravessam diariamente essa linha invisível. Os turistas chegam aqui e meio que se perdem. Eu estou em Ponta Porã, eu estou no Paraguai, e eles não acreditam, mais ou menos, né, digamos assim, que a gente tem essa facilidade de, de um lado, uma hora está aqui e de repente está do outro lado tão rapidamente, cruzam daqui para lá com uma facilidade, uma tranquilidade. E tanto para as pessoas que moram aqui também, porque nós temos a facilidade de ir para lá rapidamente e eles para cá. Então eu acho que é uma interação muito grande essa nossa linha internacional. Eu levanto 1 hora para fazer e venho aqui 6, 7 horas e estou aqui vendendo chipa toda hora. Sou paraguaia, eu trabalho aqui 14 anos. Aí tem clientes vários do lugar, do Brasil, né? Vem, leva muito.
A vezes o intendente também leva chipa, compra sempre de mim. Ele é melhor cliente. Aqui do Paraguai em Brasil, aqui fala em português, a mitad em guarani, em castelhano. Aí aprende tudo o idioma. Quem precisar de um freteiro sabe que aqui na linha internacional é um ponto de referência. Todos nós tiramos o sustento daqui. Há 400 metros aqui, na década de 60 também, onde tinha um prédio do primo Aidar, tinha um coreto, cujo abaixo do coreto morava um estrangeiro, que era muito conhecido, ele morava debaixo do coreto. Tinha também uma igreja, a famosa igreja católica, que tinha aqui um marco também, bem na linha internacional. Era uma igreja que perdurou por muitos e muitos anos e depois, com o processo de evolução, de remodelação da linha, da nossa linha de fronteira, da nossa linha internacional, ela passou por esse processo, a igreja foi demolida, tinha um crucifixo de madeira ali que era histórico, né? Nós depois tivemos aqui a nossa biblioteca na linha internacional na década de 70, que perdurou até na década de 90, e essa transformação de 1912, que é a data de fundação do município, né? De reconhecimento do município de Ponta Porã como município, como comarca, a transformações foram imensas. E também, por último, nós tivemos aqui um marco a 70 metros, que é uma placa onde 2 presidentes estiveram aqui para discutir os problemas tanto do Paraguai quanto o problema brasileiro. A primeira tentativa de revitalização da linha internacional ocorreu em função da ocupação desordenada, especialmente pelo comércio informal que comprometia a circulação, e estrangulou o sistema viário no principal ponto de integração entre as cidades gêmeas. Então, em 2009, surgiu a primeira proposta de modernização da linha internacional, o Projeto União de Dois Povos, dentro do programa URB Alterlesio da União Europeia, em parceria com a ONG Paz e Desarrollo e a Diputação de Málaga. Com o apoio das prefeituras de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, o projeto queria transformar o espaço comum das duas cidades, com uma reurbanização planejada para promover acessibilidade, organização e melhoria na infraestrutura local. Ela era cheia de cacilhas, tanto no lado do Brasil quanto do lado do Paraguai. Onde nós estamos aqui era uma praça. E depois, com o apoio da União Europeia e também um projeto entre a Prefeitura de Ponta Porã e a Prefeitura de Pedro Juan Caballero, se uniram e o projeto foi aprovado na União Europeia e hoje nós temos a nossa linha internacional bem modificada. Foram substituídas as cacilhas por esse complexo econômico, comercial, tanto do lado do Brasil quanto do lado do Paraguai. Para que isso acontecesse, houve um empenho de técnicos que vieram em loco para saber quantas cacilhas existiam, de quem eram as cacilhas, quem eram os responsáveis, o que vendia, então quer dizer, uma ficha cadastral de cada cacilha. Aqui os boxes, as pessoas fazem o comércio que quiserem aqui, tá? Aqui fica a diretoria, olha, eles têm uma diretoria, tá? E eles decidem tudo em conjunto. Aqui não é assim, qualquer um vai abrindo, qualquer um vai fazendo o que tem. Tem uma diretoria, tem um estatuto, tá? Tem as reuniões, tem as atas, então nada é solto aqui também. Então hoje nós temos essa linha internacional bonita do jeito que está, em virtude dessa ajuda da União Europeia, da Prefeitura de Ponta Porã e da Prefeitura de Pedro Juan Caballero. Para as duas cidades, a revitalização da linha internacional é mais que uma obra de infraestrutura. É um resgate do espaço urbano, integrando esporte, lazer e desenvolvimento social. Ciclovias, pistas de caminhada, estacionamentos e áreas de convivência foram projetados para unir ainda mais essas duas comunidades. 5 quilômetros de infraestrutura moderna, planejada para oferecer segurança, mobilidade e qualidade de vida. Cada detalhe dessa obra é um passo em direção ao futuro da nossa fronteira. Numa das mais modernas linha internacional que se tem conhecimento, não só na América do Sul, como no mundo inteiro. Ou seja, é uma praça que divide 2 países. Nós falamos ao contrário, é uma praça urbanizada que une 2 países, que é o Brasil e o Paraguai. Hoje, as pessoas que atravessam a linha internacional todos os dias são movidas pela liberdade de contato e pelo desejo de integração. De estudantes a turistas, essa fronteira é um símbolo de troca cultural e econômica entre os 2 países.
Além das melhorias de infraestrutura, o projeto promove o turismo, a cultura e o desenvolvimento sustentável, gerando um futuro promissor para as próximas gerações. A gente atende paraguaios, atende brasileiros, atende de outras denominações também. Então fica muito mais fácil, facilitou bastante, nos ajuda a ver que está ficando tão bonito. É uma honra para a gente estar aqui trabalhando e vendo que está melhorando as coisas. Ao mesmo tempo que a linha internacional estabelece onde é Pedro Juan Caballero e onde é Ponta Porã, ao mesmo tempo que ela divide as duas cidades e, consequentemente, os dois países, ela também proporciona algo muito interessante, que é a união das pessoas. Porque por aqui circulam de um lado para o outro, todos os dias, milhares de pessoas. Tudo que nós fizemos aqui foi em prol da população. Então isso me traz um bem-estar. E voltar aqui, sempre que a gente passa aqui, lembrando que nós ajudamos a fazer isso. Para mí, que la línea esta que se hizo es muy importante, es muy bueno. El local no es mío, es de mi hermano, pero yo estoy acá también trabajando. Aqui, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, construímos um futuro onde a linha que separa os países é a mesma que os une. Um futuro onde nossa integração é fonte de força e crescimento. Linha Internacional, o projeto que une passado, presente e futuro em Ponta Porã. Porque construir juntos é mais que erguer estruturas, é fazer história.